Tem algumas coisas que desde muito cedo a gente sabe sobre si mesmo. Sabemos nosso nome, sobrenome, quase todo mundo sabe o dia e a cidade onde nasceu. Nós sabemos qual é a nossa crença, qual religião escolhemos ou não seguir. Mas tem uma pergunta muito importante que define a nossa origem e até a nossa identidade e que mais da metade dos brasileiros ainda fica confusa na hora de responder. É aquela parcela da população que se enxerga como branca demais para ser preta e preta demais para ser branca. No nosso país, muita gente ainda tem dificuldade de responder qual é a sua cor e, por consequência, a qual grupo étnico pertence. É uma fronteira que há quase 4 séculos muda de nome. Às vezes é pardo, moreno, mulato, castanho, café com leite. Se você ouvir até o final desse episódio, vai entender de onde foi que eu tirei todas essas variações. Mas antes da gente começar a falar de etimologia ou de números, eu te convido a escutar a história de alguém que viveu muito tempo nessa fronteira. Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo, falo de São Paulo capital e tenho 25 anos, sou produtor audiovisual. E bem, eu acredito que a minha história é conhecida com a história de muitos brasileiros. Eu venho de uma família miscigenada, por parte do meu pai a minha família é majoritariamente branca e por parte da minha mãe a minha família é majoritariamente negra. E a minha história, se eu tivesse que colocar um título, seria qual que é a minha identidade, porque esse vem sendo um dos principais temas na minha cabeça e nas sessões de terapia nos últimos tempos. Durante boa parte da minha infância e da minha adolescência, eu me identifiquei como um homem branco. Nunca tinha nem passado pela minha cabeça de que eu poderia ser um homem negro, ou que alguém poderia me enxergar como um homem negro. Primeiro pelo fato de que eu nunca sofri nenhum tipo de racismo, ou nenhum tipo de preconceito por causa do tom da minha pele. Pelo menos não que eu tenha percebido, posso ter sofrido de forma velada e tudo mais, mas nunca de forma super exposta, super evidente, nunca pelo menos percebi. E segundo, porque boa parte do meu convívio, tanto por parte de família quanto por parte também de amigos, sempre foi muito branco. Então acho que isso acabou também colaborando. Entretanto, isso mudou um pouco para 2016, mais ou menos. Eu lembro de ter sido marcado no Twitter por uma vaga voltada a profissionais negros. Eu olhei um pouco espantado, assim, não pela ideia da vaga, mas por ter sido marcado e estar sendo identificado por uma pessoa que eu conhecia como uma pessoa negra. E eu fui conversar com essa minha amiga na época, perguntando pra ela, assim, tipo, por que ela tinha me marcado e tal, ou se ela tinha me marcado pra eu indicar algum amigo que fosse negro. E ela, com surpresa, respondeu pra mim, ué, mas você não se considera um homem negro? Pra mim, a grande mudança que tinha acontecido nessa época foi que eu tinha finalmente deixado meu cabelo crescer. E eu acho que talvez esteja aí uma das maiores violências que eu sofri durante toda a minha infância e talvez o grande causador de toda essa confusão identitária que é essa questão do cabelo. Durante toda a minha infância, durante boa parte da minha adolescência, eu mantive o cabelo sempre bem curtinho. Por boa parte disso foi por conta, né, da minha mãe, dos meus pais, que sempre levavam a gente regularmente no cabeleireiro. E depois, assim, na adolescência, mas mesmo por uma questão de costume. Mas depois de um tempo, por certa até rebeldia, assim, eu quis deixar crescer, porque eu nunca tinha visto meu cabelo grande. E ali, mais ou menos aquela época em que eu fui marcado nesse tweet por uma vaga profissional voltada a profissionais negros, foi a época que meu cabelo já estava um pouco maior, assim, que eu estava começando a identificar alguns traços de personalidade própria no meu cabelo, coisas que eu nunca tinha percebido antes. Era tudo muito novo pra mim. A partir desse dia, a partir desse momento, eu comecei a perceber que outras pessoas também passaram a me enxergar como um homem negro. E isso provocou em mim um turbilhão, assim, de emoções e uma confusão muito grande. Porque tudo que eu conhecia até aquele momento era o Danilo que se identificava como um homem branco. E a partir daquele momento eu tava com essa confusão. Eu fiquei me perguntando, né? Será que eu sou um homem negro? E eu passei a olhar para minha família com um pouco mais de cuidado e um pouco mais acho que de análise mesmo, de uma forma um pouco mais analítica e tudo mais. E eu percebi que minha avó, por parte de mãe, que conviveu comigo no mesmo quintal que eu, é uma mulher negra. Os meus tios são homens negros. A minha mãe é uma mulher negra. A minha irmã é uma mulher negra. Só que isso tudo foi apagado da gente e o ponto de encontro de todas essas histórias que foram apagadas é o cabelo. Meus tios têm o cabelo bem curtinho, sempre
mantiveram o cabelo bem curtinho, a cabeça quase raspada. A minha mãe faz o cabelo, né? Como ela gosta de dizer, ela vai sempre no salão de beleza e tudo mais, faz procedimentos e tal, de alisamento no cabelo, que eu não julgo, mas ela faz, minha irmã também faz. E isso tudo, através do cabelo, causou em mim essa confusão. Eu acho que essa questão do cabelo e do cabelo crespo, que hoje eu assumo e eu gosto muito do meu cabelo hoje, o cabelo que eu odiei por muito tempo, é um ponto de encontro de todas essas histórias. E foi através dele também, através da violência, que essa nossa característica sofreu na nossa família, que essa história foi um pouco, eu ia dizer apagada, mas na verdade eu acho que ela foi um pouco escondida da gente, tu sabe? Eu ainda não sou uma pessoa 100% esclarecida em relação à minha identidade, mas hoje em dia eu tô um pouco mais tranquilo em relação a isso, eu tenho um pouco mais de consciência e a partir desse momento também que eu passei a me questionar, passei a olhar com um pouco mais de cuidado para minha família, e não só para minha família, mas também para o meu país, eu comecei a ficar um pouco mais de coração aberto e de cabeça aberta para estudar em relação ao tema e tentar entender o que aconteceu no nosso país, o que nos levou a toda essa confusão. Mesmo que uma pessoa que antes se via como parda comece a se autodeclarar negra, não quer dizer que as dúvidas, culpas e julgamentos vão passar num piscar de olhos. Em uma entrevista de 2018, a cantora Fabiana Cosa disse que essa fronteira é um lugar de constante conflito. E dá para entender por quê. Ela, que se entendia como negra muito antes dos 40, se viu naquele ano confrontada por diversas vozes que diziam que ela não era escura o bastante para interpretar a sambista Ivone Lara em um musical. Diziam que faltava representatividade e que Fabiana Cosa estava tirando a oportunidade de artistas negros de pele mais escura. No fim das contas, ela fez uma escolha que considera política. Fabiana Cosa abriu mão do papel e destacou a importância do debate que cresceu em torno do seu caso. Falar de cor em um dos países mais miscigenados do mundo está longe de ser um debate fácil. Mas nesse episódio vamos assumir esse desafio. Meu nome é Luciana Barreto e está começando mais um episódio do Entre Vozes. O ponto de partida para esse debate sobre cor e raça no Brasil é entender que estamos o tempo todo falando de construções sociais. O que a sociedade e o IBGE leem como preto, pardo, branco, indígena e por aí vai, não tem nada a ver com ciência. É como a historiadora e antropóloga Lilian Schwartz falou uma vez: não há como imputar à natureza o que é de ordem da cultura. A humanidade é uma, as culturas é que são plurais. Trocando em miúdos, a Lilia diz que as definições de raça nunca couberam em caixinhas, justamente porque a gente não está falando de algo estático, científico. Mais uma vez, raça não é uma construção científica, mas sim uma construção social. Ainda está meio complicado para entender? Calma que a definição do termo pardo pode ajudar. Lá no século XVIII, pardo já era verbete de dicionário. O termo era definido como uma cor entre o preto e o branco. Só que isso não explica tudo. Um pouco antes dessa definição ir parar nas páginas do dicionário Vocabulário Português e Latino, indígenas escravizados já foram chamados de pardos. Isso mesmo. Ao mesmo tempo, no Nordeste, pardo já era outra coisa. Eram filhos de indígenas ou escravizados com europeus. Depois virou sinônimo de pessoa livre no Sudeste. Pois é, tem a ver com cor, mas percebeu como um monte de outros fatores sociais também entram nessa conversa? Disse e repito, falar de cor em um dos países mais miscigenados do mundo não é simples. Aliás, vou aproveitar que apareceu a palavra miscigenação mais uma vez para abrir um parênteses importante aqui. Sabe aquele discurso romantizado sobre a miscigenação no Brasil? Na maioria das vezes, ele só serve para uma coisa: para alimentar o ideal perigoso de que vivemos em uma democracia racial. A verdade é que a miscigenação no Brasil nasceu de violência sexual contra as mulheres negras. É o que a ativista Sueli Carneiro chamou de estupro colonial. E essa era uma violência tão grande e que se enraizou de tal forma que acabou extrapolando o período colonial. No início do século XX, a defesa da miscigenação virou institucional. Foi bem nessa época que surgiu o movimento eugenista.
e uma política de Estado se aproximou dela para defender a miscigenação como uma forma de embranquecer a população brasileira. Um dos maiores expoentes do eugenismo, João Batista de Lacerda, disse em 1911 que, em 100 anos, o Brasil se tornaria branco graças à miscigenação. E olha que bem antes mesmo do movimento eugenista começar a se articular, esse ideal já ganhava contornos na arte. O maior exemplo disso é o quadro A Redenção de Cã, de Modesto Brocos. Se você nunca viu a imagem, presta atenção que eu vou tentar descrever. A pintura retrata 3 gerações de uma família. À esquerda, uma senhora retinta levanta as mãos aos céus, como se estivesse agradecendo alguma coisa. No centro da pintura, do lado dela, está sentada a filha, uma mulher negra de pele clara. E essa mulher segura no colo um bebê branco, seu filho com o homem branco que está retratado à sua direita na pintura. Não é à toa que no Dicionário Crítico da Pintura no Brasil, esse quadro é descrito como uma das pinturas mais reacionárias e preconceituosas da escola brasileira. Só que, infelizmente, não podemos chamar essa ideia de ultrapassada. Hoje, 120 anos depois, ainda há quem praticamente pegue uma paleta para medir o tom de pele de uma criança com pai ou mãe negros. Quer um exemplo? Em março desse ano, a duquesa Meghan Markle, casada com o príncipe Harry, revelou que um integrante da família real britânica tinha medo que seu filho nascesse escuro demais. Mas é claro que a conversa muda um pouco quando falamos de Europa e dos Estados Unidos. Historicamente, os americanos fogem dessa classificação meio difusa de raça que a gente tem por aqui. Nas palavras do antropólogo Kabengele Munanga, nos Estados Unidos, basta ter uma única gota de sangue africano para ser considerado totalmente negro. Só que mesmo lá, essa leitura mais objetiva não é uma unanimidade. Foi nos Estados Unidos, nos anos 80, que nasceu o conceito de colorismo. Quem criou o termo foi a escritora e ativista Alice Walker. Ela achava importante reconhecermos que diferentes pessoas negras sofrem diferentes preconceitos. Simplificando, o colorismo é a ideia de que quanto mais retinta é uma pessoa negra, mais ela sofre com os efeitos do racismo. E para combater o colorismo, os negros de pele clara precisariam reconhecer os privilégios que têm por conta disso. O debate sobre o colorismo ganhou apoiadores e críticos. Aqui no Brasil, a filósofa, escritora e ativista Sueli Carneiro é uma dessas vozes críticas. Ela defende que simplesmente discutir o colorismo pode gerar uma hierarquização entre a população negra. Para ela, o debate pode acabar enfraquecendo a luta antirracista. Como a conversa não é simples, eu vou chamar os nossos convidados. Quem me acompanha são 2 pessoas que já ouviram e falaram muito sobre miscigenação, colorismo e tudo que há de controverso e importante nesse debate. Uma delas é a Thaís Silva dos Santos, socióloga e mestre pela Universidade de São Paulo. O outro é o Spartacus Santiago, que é youtuber e já produziu muito conteúdo sobre questões raciais. Primeiro eu falo com o Spartacus Santiago. Seja muito bem-vindo ao Entre Vozes, Spartacus. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. A honra nossa. Ô Spartacus, em um dos seus vídeos você fala que o grande abismo não está entre pretos e pardos, e sim entre brancos e o restante. Explica isso melhor pra gente. Então, o que acontece? Desde que as discussões sobre colorismo se popularizaram, surgiram muitas questões, né? O colorismo é um debate que fala muito sobre a diferença de tratamento que o racismo lida com pessoas negras de pele clara e pessoas negras retintas, né? E é fato, quanto mais perto você está do padrão, quanto mais você tem características brancas, seja um nariz, seja um cabelo mais liso, você tem mais dispositivos que facilitam sua aceitação dentro de um sistema embranquecido. Só que, muitas vezes, eu vejo esse discurso sendo distorcido para poder criar uma oposição entre pardos e pretos, né? Como se, assim, 2 grupos que estão lutando por migalhas. Porque quando você vai olhar os dados, quando você olha, por exemplo, a pesquisa do IBGE de 2019, você vê que o rendimento médio mensal de pardos é 1.700. O rendimento médio mensal de pretos é 1.670 e o dos brancos é quase o dobro, é 3.000. Então, assim, quando a gente olha de forma objetiva para os dados, a gente vê que pretos e pardos estão juntos socialmente. Eles ocupam o mesmo lugar social,
que é o lugar de opressão, que é o lugar do subemprego. E quando a gente olha para a renda das pessoas brancas, a gente vê que elas estão num lugar de privilégio, porque é o grupo que é dono das empresas, é o grupo que está ocupando os cargos de poder político, é o grupo que está em maioria na televisão, na mídia. E aí eu acho que é importante a gente ter essa análise objetiva da situação, não ficar uma coisa de tipo assim, eu acho que porque a pessoa é mais ou menos retinta, ela tem um privilégio. Existe o colorismo, mas existe também os dados sociais do Brasil que mostram que quem é branco está no poder e quem não é branco, no caso quem é preto e quem é pardo, está num lugar de opressão. Vamos tentar entender. Você é das pessoas que acha que a discussão do colorismo, então, afinal de contas, atrapalha a luta antirracista? Eu acho que é simplista falar que sou a favor ou contra da discussão do colorismo. Eu acho que é muito simplista. Eu acho que a discussão do colorismo ela é muito benéfica ao nos mostrar o funcionamento do racismo. O racismo, ele coloca o homem branco, europeu, no topo, no centro da sociedade, e tudo que vai se afastando disso vai virando específico, né? É uma pessoa negra retinta, é o cabelo crespo, como se fossem coisas diferentes do normal. E aí, eu acho que quando a gente entende que quanto mais longe você está, né, desse padrão do branco europeu, quando você entende que essa distância vai gerando uma opressão, isso é fato. Isso acontece. Então, assim, existe, de fato, uma diferença, né, de tratamento, porque a experiência negra não é universal. E aí, falar sobre isso é muito importante. O que não podemos é distorcer essa discussão. O que não podemos é achar que o colorismo está querendo dizer que pessoas que são retintas são as únicas que sofrem racismo e que pessoas negras de pele clara estão no lugar de privilégio. Quando pessoas negras de pele clara são a maioria entre os encarcerados. Quando pessoas negras de pele clara são a maioria nas favelas, entre as empregadas domésticas, entre os assassinados pela polícia. Então, assim, entender que pessoas negras de pele clara são as que mais morrem no genocídio negro e falar que esse grupo tem um privilégio, eu não consigo simplificar dessa forma. Eu queria trazer mais um elemento ainda para essa discussão, que é a questão da identidade. Nós conversamos já com muitas pessoas que têm uma dificuldade na sua autodeclaração. A gente conhece já, falamos aqui inclusive no podcast, sobre as tantas maneiras de se autodeclarar já compostas no IBGE. Discutir colorismo também não é importante para a nossa construção da identidade? Eu acho importantíssimo. Eu acho que é importante, por exemplo, que pessoas negras de pele clara entendam que elas têm mais facilidade para poder adentrar um espaço do que uma pessoa retinta. É importante que elas entendam o colorismo até para poder entender que existem pessoas negras de pele clara, né? Então, acho que existe sim uma grande dificuldade para o brasileiro se identificar, se colocar nessa caixinha, até porque é uma caixinha imaginária, né? A gente sabe que raça é um conceito que já foi superado biologicamente, mas foi um conceito criado há muito tempo atrás, numa sociedade feita de brancos europeus, pretos africanos, e aí os conceitos ultrapassados, criados pelo racismo científico há muitos séculos atrás, ainda são usados hoje em dia para organizar a sociedade, mesmo que a sociedade atual seja muito diferente da anterior, sabe? Pessoas como eu não existiam quando essas categorias de raça foram criadas. Então, é muito complicado, sim, entender qual é sua raça, né? Principalmente por entender que é um conceito imaginário, mas eu sou uma pessoa que acredita que, como pessoas negras, independente do seu tom de pele, são as que estão na base da pirâmide, são as que estão no subemprego, são as que são discriminadas, são as que têm oportunidades negadas, é importante que elas se mobilizem politicamente. E a forma que o movimento negro brasileiro arranjou para que elas se mobilizem politicamente foi criar essa identidade única de pessoas negras, juntando todas as que se declaram como marrom bombom, morena, mulata. Porque quando a gente se une, a gente tem força. A gente tem força para poder conseguir políticas públicas. A gente tem força para poder pedir cotas, para poder conseguir espaço nos concursos públicos, nas eleições, na mídia. A gente tem força para poder falar que esse país tem maioria negra. E é isso, assim, eu acho que hoje ser negro, mais do que tudo, é uma identidade política. Eu quero pegar daí agora até para trazer uma voz aqui importante, que é a voz da Sueli Carneiro. A gente já disse aqui no podcast que ela é uma das críticas dessa discussão do colorismo, justamente por isso que você acabou de dizer. Foi juntando pretos e pardos que o movimento negro conseguiu políticas públicas para os negros no Brasil. E aí eu te pergunto, você concorda que trazer o colorismo, trazer a hierarquização de cores dentro do movimento negro, dividindo pretos e pardos, pessoas de pele
mais clara e pele mais escura, que isso pode enfraquecer as políticas públicas no futuro para a população negra? Eu acho que essa discussão tem que ser trazida com muito cuidado. Eu acho que é importante entender que a experiência negra não é universal. É importante entender que pessoas retintas estão mais longe do padrão branco europeu, mas a gente não pode usar essa discussão do colorismo para poder criar uma divisão dentro do movimento negro. Não dá para a gente começar a ficar lutando por migalhas enquanto as pessoas brancas continuam com a hegemonia. Então, hoje eu vejo assim, a discussão do colorismo muito distorcida na internet. Eu vejo pessoas fazendo negrômetro, querendo discutir quem é negro e quem não é. E aí, se a pessoa não é negro bastante, acha que a pessoa também não pode falar de racismo por não entender o que é lugar de fala. Tudo isso vai enfraquecendo o movimento, né? Vai fazendo com que pautas que são muito importantes, que estão lutando para poder fazer com que pessoas como nós não sejam assassinadas, com que pessoas como nós consigam empregos, com que pessoas como nós consigam entrar em espaços de poder, isso vai virando discussão vazia, que serve para poder violentar nós mesmos, sabe? Então acho que a gente tem que ter muito cuidado nessas discussões. Eu acho que é muito importante que a gente se informe, que a gente busque ouvir esses intelectuais, como a Sueli Carneiro mesmo, que é uma das maiores intelectuais negras do país e que tem uma opinião muito coerente sobre isso. Spartacus, 2 últimas perguntas. Uma é sobre a sua própria identidade racial. Você já teve que lidar com essa questão do colorismo também? Eu, assim, nunca tive dúvida que eu era negro, porque eu fui criado numa família que é só de pessoas negras. Minha mãe é branca, por isso existe essa confusão, mas meu pai é negro. E, assim, eu entendo que, mesmo eu tendo tido muita tranquilidade em relação à minha identidade, quando eu me tornei uma pessoa pública, quando eu virei youtuber e comecei a ter uma grande audiência, você começa a se expor a outros públicos, né? Outras pessoas que têm diferentes percepções. E aí eu passei por muitos momentos onde pessoas tentaram deslegitimar minha identidade racial, dizer que eu não era negro, dizer que eu não era negro bastante, por isso, se eu falo de racismo, eu tô tentando tomar uma pauta que não é minha. Pra mim foi muito difícil ter que lidar com isso, né? Porque você já é violentado com a criação da identidade negra, né? Só por você ser colocado como, você não é um ser humano, você é um ser humano negro, você é diferente, você é específico. Só isso já é uma violência, que já te exclui de vários espaços. E aí, quando você assume essa identidade, passa a ter orgulho dessa identidade, e outras pessoas falar que essa também não te pertence. Então, assim, é um processo que foi muito difícil para mim, só que, ao mesmo tempo, eu agradeço muito porque foi um processo que me convidou a estudar mais sobre o tema. Então, hoje eu tenho muita segurança lidando com a minha identidade racial, porque eu estudei e eu entendo como funciona o racismo. E eu entendo que, independente dos achismos, independente de que talvez alguma pessoa ache que eu ou pessoas como eu não são negras, o fato é, quem é da minha cor é quem mais está morrendo. Quem é da minha cor é que está na mira da polícia. Então, independente dos achismos, o racismo está aí. E é o racismo que a gente precisa combater para sobreviver. Você vê um caminho para essa discussão ser feita, mas ao mesmo tempo não enfraquecer o movimento negro? Eu vejo. Eu acho que muita gente consegue levar essa discussão de forma coerente. Eu mesmo, no meu canal, tento sempre deixar bem claro que eu entendo como eu ser um negro de pele clara faz com que eu, em certos espaços, em certos momentos, eu seja menos discriminado que pessoas retintas, mas sem deixar de levar em consideração que eu sou uma pessoa negra e por isso eu sofro racismo, eu sou confundido com bandido, eu sou abordado pela polícia, sabe? Eu acho que tem como a gente ter essa discussão sem radicalismo, sem extremismo, sem incoerências, sem buscar uma discussão de pureza racial, como se só fosse negro quem é um descendente direto de um africano, sabe? Eu acho que, assim, as pessoas, elas pegam uma pauta que busca nos dar consciência de como funciona a opressão na sociedade e distorcem. Acho que uma coisa que foi um grande problema nessa questão foi a distorção do conceito de lugar de fala, porque passa-se a entender, por um mau entendimento do que é lugar de fala, de que qualquer pessoa negra, automaticamente, por ser negra, sabe o que é racismo e tem o direito de dizer quem é negro e quem não é. E aí as pessoas se sentem na autoridade de apontar e falar, eu sou negro e eu posso dizer que ele não é. Mas o fato não é por você ser uma pessoa negra que você entende como funciona o racismo automaticamente. E Djamila Ribeiro fala isso brilhantemente no seu livro, né? Para a gente poder falar sobre racismo, a gente tem que estudar, a gente tem que entender o que os intelectuais, os sociólogos estudaram sobre racismo durante todas as décadas, e com base nesse estudo eu acho que tem como a gente fazer uma discussão muito proveitosa e coerente, levando em consideração todas as diferenças de tratamento que pessoas negras sofrem através do colorismo. São as várias vivências da negritude, como diz a Djamila, né? Muito obrigada, então, Spartacus, pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Também se junta a nós nesse episódio a Thaís Silva.
Seja muito bem-vinda ao Entre Vozes, Thaís. Obrigada, Luciana. Acho super fundamental essa conversa e vai ser muito legal o papo que a gente vai ter aqui. Thaís, queria começar falando da questão social e étnica junto. Para isso, eu vou trazer uma aspas aqui da Lilian Schwartz. A aspas é a seguinte: como determinar a cor se aqui não se fica para sempre negro e ou se embranquece por dinheiro ou se empretece por queda social? Essa é a pergunta da Lilian Schwartz. Como as questões socioeconômicas atravessam o debate sobre o colorismo no Brasil? Vou trazer até aqui um exemplo da própria Lilian, no livro dela Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário. Ela traz lá um episódio de um dentista, se eu não me engano. Em algum momento perguntam a ele sobre a questão racial e ele fala a seguinte frase: quando eu era negro, por conta da ascensão econômica. Por que isso é tão confuso aqui no Brasil? Muito interessante essa fala da Lilian, né? E esse exemplo mais ainda, né? Porque ele nos traz elementos justamente para pensar o próprio conceito de colorismo, né? Me parece que existe um espectro de possibilidades entre ser branco e ser preto, cada um em uma ponta, e que a partir de um conjunto de fatores que nos compõem, cor da pele, cabelo, classe social, profissão, isso nos posiciona de uma certa forma ou outra nessa linha, né? E com isso a gente vai definir as violências raciais que se sofrerá. Eu acho que durante um tempo acreditou-se que a ascensão social te permitia essa passabilidade, mas ela diz muito também sobre um grupo muito específico de pessoas e da cor da pele dessas pessoas, né? E aí, quanto mais próximo do branco, e possivelmente, né, aí você vai estar melhor financeiramente, menos escuro, menos traços de negro, né, nariz, boca, cabelos menos crespos. O que eu quero dizer é, quanto menos preto um conjunto de características você puder mobilizar em você, melhor aos olhos da nossa sociedade que é racista. E aí a ascensão social nesse sentido te possibilita essa transição entre classes que pode trazer uma aceitação que é parcial, mas que não é completa. E eu acho que um exemplo disso é a Ludmilla, é a cantora, mulher preta, carioca, rica, muito bem sucedida, que constantemente sofre ofensas racistas, né? Não faz nem muito tempo a Ludmilla desativou novamente o Instagram dela por conta de ofensas racistas. E aí, nesse caso, ela mostra pra gente, né, que diante da nossa sociedade racista, a cor dela prevalece, independente do fato dela ser uma mulher milionária. A gente também está num tempo em que se critica muito essa discussão do colorismo, mas me parece, Thaís, que a gente não tem muita volta. Por que eu digo isso? Comissões de verificação de cor nas universidades ou nos concursos públicos. Desde que se adotou o sistema de cotas, foi preciso ter essas comissões de verificação, porque pessoas de pele muito clara, mas muito clara mesmo, se identificavam ou se autodeclaravam negras. Então essa discussão está longe do fim, não? Com certeza. Daqui a pouquinho a gente vai bater os primeiros 20 anos da política de cotas no Brasil e é claro que isso iria alterar o cenário da discussão racial no país, né? Assim, a discussão mais política sobre isso. E eu lembro que o primeiro texto que eu li sobre negros de pele clara é de 2004 e é da Sueli Carneiro. A discussão de cotas era ainda muito jovenzinha. E aí ela pontua nesse texto que sustentar a confusão da identidade racial de pessoas negras claras era um desserviço para a política de cotas raciais. Alguns anos depois, a gente tem um outro momento que é quando no censo a gente finalmente vê pela primeira vez a maior parte da população brasileira se declarar como negra, né? Nesse momento, o movimento negro comemorou esse fato como uma conquista, porque pela primeira vez as pessoas estavam finalmente afirmando essa identidade racial. Agora, a discussão mais recente, né, fazendo um olhar para agora, é o fato de que pessoas de pele clara se apropriam de maneira oportunista das fragilidades do sistema de seleção de cotas raciais para tentar entrar em vagas que são super concorridas, em posições que são super concorridas, e nesse sentido elas só reforçam, por um lado, o quanto elas são desonestas e, por outro, o quanto elas se apoiam no privilégio branco, né? E aí, não é a autodeclaração que o movimento negro defende desde a década de 80 que a gente deve questionar. Isso segue válido e fundamental. E o processo de heteroidentificação, né, que agora são esses júris que fazem parte dos processos seletivos, não são essas as coisas que a gente deve questionar. Mas, por um lado, a gente precisa continuar promovendo o ensino de cultura afro-brasileira nas escolas, fazer um convite para que a branquitude se reveja nesse sentido e reveja os seus privilégios. E, por outro lado, a gente precisa que esses processos seletivos, em suas bancas para definir, né, quem acessa as posições, tenham pessoas que entendam da discussão antirracista e que, principalmente, né, consigam abarcar a complexidade que é a discussão racial no Brasil, porque daí a gente não é em termos de prejudicar quem são os negros de pele clara, mas a gente conseguir definir quem são as pessoas que estão sendo oportunistas no uso das cotas raciais.
Existe diferença quando a gente fala também regionalmente, negro em Salvador, negro no Rio de Janeiro, negro no Nordeste? Existem diferenças regionais com essa percepção do tom de pele? Certamente, e eu acho que a nossa diversidade é o que faz a nossa vitória, né? O Brasil é um país continental e seria impossível encontrar uma unicidade entre as pessoas negras. Não existe unicidade entre o movimento negro, são movimentos negros, entre as mulheres negras. As pessoas negras são atravessadas por uma série de coisas que as compõem e que é isso que a gente está sempre discutindo com a branquitude, que quer nos negar o direito a ser complexos, a ser múltiplos, a ter as nossas subjetividades. Eu acho que a nossa discussão com a branquitude é: nós não queremos ser encaixados nos estereótipos raciais que foram definidos por eles. Nós queremos nos autodefinir, né? E nesse sentido ser quem quisermos. Por isso que ser parte de um país como o Brasil, que em cada espaço vai ter uma forma de falar, ter uma forma de comer, ter uma forma de escutar música, é importante e é um reforço da beleza da diversidade, né? Então eu acho que a nossa busca não é para seguir nos encaixando nas caixas que a branquitude nos quer. Muito pelo contrário, né? É para romper essas caixas e finalmente ser quem quisermos, sonhar com o que quisermos e realizar as coisas das maneiras mais diversas possíveis, né? Thaís, para ser bem inclusivo aqui, o nosso podcast tenta jogar um pouco de luz, mas para todos, justamente furar a bolha, eu queria que você explicasse um pouquinho esse termo que você está usando tanto, a branquitude. Eu acho que durante muito tempo a gente tratou sobre a questão racial pautando as pessoas negras, pensando como que o racismo atravessa as pessoas negras, como que ele passa pelas estruturas, isso é, como que faz com que as pessoas negras sejam as que são mais assassinadas pela polícia, as que são mais, as mulheres que estão mais nas posições como empregadas domésticas, as que têm menos escolaridade. Durante muito tempo, a gente pautou a questão racial pensando a população negra. No entanto, o problema do racismo não é um problema de pessoas negras, é um problema da sociedade. E por isso a gente precisa trazer as pessoas brancas para essa conversa. A questão é que não queremos falar só individualmente com a pessoa branca. Não é a minha amiga branca com quem eu tenho que falar. Eu tenho que falar com ela também. Mas a questão é que tem um sistema que apoia que ela siga tendo privilégios, por exemplo, que os brancos continuem sendo a maior parte nas universidades. Ou a gente pode falar de coisas que estão acontecendo agora, que os brancos sejam 3 vezes mais vacinados que pessoas negras, que os brancos estejam falecendo menos de Covid. Então, todas essas são questões que são estruturais. E se a gente não olhar para um sistema que passa as definições políticas que são feitas no nosso país, que passa as definições do que é passado na nossa televisão, todas essas são questões estruturais. E se a gente não discutir isso como um sistema que coloca o negro como menos, como menor, como uma vida menos importante, a gente não consegue mudar isso. Então, olhar para o sistema de branquitude é um convite aos brancos para que reflitam sobre si mesmos, mas também um empurrão para que a sociedade pense e reveja esse sistema. Então, por exemplo, uma ação quanto a isso são as próprias cotas raciais. É preciso cota racial porque existe um privilégio sistêmico que promove pessoas brancas nos espaços. Pode ser cota racial, poderia ser, por exemplo, num processo seletivo, você colocar que vai privilegiar pessoas negras, porque, como o caso do Magazine Luiza, com os trainees há pouco tempo, porque você observou que não consegue selecionar pessoas negras ali. Não é uma questão que as pessoas negras são menos capazes, é que pessoas negras, ao longo de suas vidas todas, não estão tendo oportunidade. Então, como que a gente questiona esse sistema? A gente faz uma política específica para isso. Então, pensar na branquitude é pensar no todo e colocar uma resposta para isso. Se você tivesse que responder agora se a discussão do colorismo mais ajuda ou mais atrapalha na luta antirracista, o que você diria? Eu diria que ela é uma discussão fundamental, mas que a gente tem que olhar para as coisas dentro de um processo histórico para pensar o que estava acontecendo há 30, 40, 50 anos atrás e não olhar apenas para o momento. Como seres humanos, a gente tende a ser imediatista e enxergar só aquilo que está na nossa frente. E a gente perde um pouco que há 20 anos atrás não existia cota. Há não muito tempo atrás, a gente não via jornalistas negras na televisão, a gente não via pessoas negras em papéis que não fossem da mulata fogosa na novela, ou só a Globeleza. Não faz muito tempo. Então, quando a gente está discutindo colorismo, por um lado a gente tem que reconhecer que existem diversidades entre pessoas negras, e para o sistema da branquitude, como eu disse, é melhor que a gente esteja discutindo e divergindo entre si e confusos com quem vai entrar nesse pacote que é a
negritude, porque daí fica mais fácil para atacar as pequenas conquistas que a gente foi tendo. Então, nesse sentido, eu acho que uma coisa que a gente aprende dentro do movimento negro, por exemplo, é que a gente tem que escutar os nossos mais velhos. E aí eu retomo Sueli Carneiro, que é fundamental para essa discussão, quando ela disse, ano passado, que se a gente excluir as pessoas negras de pele clara da questão racial, o que a gente faz com aquele número significativo de meninos pardos que estão falecendo na mão da polícia? O que a gente vai fazer com esses números? Eles não vão fazer parte da nossa luta? Porque daí, nesse momento, a gente precisa reivindicar e retomar que são sim negros. Então, a gente tem sim que fazer essa discussão, mas no momento em que estamos, é um momento de defender as nossas conquistas e amadurecê-las. Então é preciso desenvolver cada vez mais todas as pequenas conquistas que tivemos, ganhar mais espaços, exigir representatividade sim, em todas as esferas, mas sem perder a mão que a gente ainda está dentro de um sistema hegemônico branco que quer sim excluir e violentar pessoas negras. E aí eu estou falando de pretas e pardas. Então essa é a minha opinião sobre a discussão do colorismo. Ela é fundamental, porque temos experiências diferentes, mas a gente não pode esquecer que a branquitude está excluindo a todos que não são brancos. Thaís, uma última pergunta, que é a pergunta de $1 milhão. Como fazer com que todos os brasileiros entrem nessa discussão, ouçam esse podcast, se identifiquem e se sintam participativos também nessa discussão? Muitas vezes a gente restringe essas discussões aos espaços da academia ou restringe essas discussões aos espaços mais formais do movimento. E nesse sentido, eu vejo as redes sociais como um espaço fundamental e potente para essa discussão. A questão é que as redes sociais, elas também podem ser muito bélicas. Então, como a gente transfere esse conhecimento que estamos trocando aqui? Como a gente transfere textos de pessoas que eu citei, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento e tantas outras, para o cotidiano? Eu acredito que o podcast é uma alternativa, mas, acima de tudo, se a gente conseguir fazer o esforço de conversar com as pessoas que estão na nossa casa um pouquinho, por exemplo, eu acho que a gente já anda um pouco mais. Se a gente retomar quem são esses movimentos negros que estão lá, seguem fazendo as ações deles, cito aqui a Coalizão Negra por Direitos, que está fazendo uma campanha linda, tem gente com fome, dá de comer, citando Carolina Maria de Jesus. Aproximar também, pegar essas pessoas desses movimentos que parecem distantes e trazer para essa conversa, né? Olha o que eles estão fazendo aqui. Tem iniciativas que são maravilhosas, como a da Gabriela Mendes Chaves, da No Front Empoderamento, que tem essa missão de levar gestão financeira, planejamento financeiro para pessoas na periferia. Eu acho que falta muitas vezes para nós que estamos fazendo essa discussão nas bolhas, tentar um pouquinho expandir isso, e já bastaria se a gente fizesse essa conversa com aqueles que estão ao nosso redor. Tentar conversar com aquele parceiro de trabalho que é branco, mas é um pouquinho mais aberto, ou então que se demonstrou interessado, conversar com os nossos familiares, como eu já disse. Então eu acho que tirar um pouquinho do nosso tempo para dedicar a conversa com outras pessoas, e principalmente aquelas que ainda têm uma visão diferente, ou que ainda não, né, que permanecerão com uma visão diferente, mas que estão dispostas a ouvir. Thaís Silva, muito obrigada por essa conversa. Obrigada a você, Luciana. Se a gente olhar para o histórico dos censos, consegue perceber como esse balaio de classificações marca o Brasil desde 1872, quando ainda éramos um país escravocrata. No começo, o Estado nos tinha simplesmente como pretos, brancos ou mestiços, sem a possibilidade de autodeclaração. Depois, o censo passou décadas e décadas simplesmente sem abordar a questão racial. Até que em 1950, a população voltou a ser distribuída entre brancos, pretos, amarelos e pardos. E aqui vale o adendo: indígenas deveriam ser classificados como pardos. Até então, não tínhamos a possibilidade de autodeclaração, então ficava difícil perceber como todas essas pessoas que não eram brancas viam a si mesmas. Em 1976, quando o IBGE resolveu deixar que cada entrevistado respondesse qual era a sua cor, assim, em aberto, sem questão de múltipla escolha, pardo, moreno, mulato, castanho, café com leite, puxado para o branco, acastanhado, moreno pardo, foram 136 cores diferentes registradas naquela pesquisa nacional por amostra de domicílio. É aqui que eu preciso resgatar a frase da grande intelectual Lélia Gonzalez. A gente nasce preta, mulata, parda, marrom, roxinha, mas tornar-se mulher negra é uma conquista. De acordo com o IBGE,
Hoje em dia, 56% dos brasileiros se autodeclaram negros. O Entre Vozes fica por aqui. Até a próxima.